Eles vetam algumas músicas. Peraí, tá chamando o pessoal. Sacanagem. Eu não consigo colocar, às vezes, música no seu. Algumas músicas parecidas. Porque eles vetam. Eu acho assim engraçado. Caiu, né, gente? Desculpem, mas vamos voltar aqui então. Então, hoje nós vamos ter a nossa segunda aula da nossa série de lives a respeito de prótese fixa. Nós preparamos hoje uma aula bem rápida, mas ao mesmo tempo focada nos preparos para inlay, onlay e coroa total, que eu acho que é onde se encontra a maior parte das dúvidas de todos os profissionais da odontologia, certo? Antes disso, estão os nossos canais, o canal do YouTube, os Instagrams, nosso telefone. Então segue a gente lá no YouTube, tem sempre novidade, vídeos novos, inclusive as lives, todas estão ficando salvas por lá, tá? Tem os nossos Instagrams, também com todas as nossas novidades e com vários procedimentos que também são bem legais de vocês acompanharem. E qualquer dúvida, chama a gente no nosso telefone, tá? Eu queria lembrar vocês que nós vamos ter o curso de prótese fixa, tanto presencial quanto online, e o de resina composta também, tanto presencial quanto online. E todos os 4 já estão aí sendo divulgados para que vocês possam já se inscrever, ok? Então vamos começar, para a gente não perder nosso horário aqui. E vamos lá. Ih, não quer ir, mas a gente vai conseguir. Então nós vamos começar, gente, falando dos preparos, né, para inlay, onlay e coroa total. E basicamente, o que a gente usa para fazer todos esses tipos de preparo? Essas brocas, tá? Então a gente tem lá uma 1014, que é uma esférica diamantada, onde a gente vai fazer a delimitação do término cervical. A gente tem uma 2135, que também pode ser substituída por uma 3216, que vai ter semelhante, um formato semelhante, cilíndrico, com a ponta arredondada também. Ou a 4138, que é um pouco mais larga, o diâmetro dela é um pouco maior, mas com o mesmo formato, certo? 2200, que seria a nossa ponta de lápis, bem fininha para romper o contato proximal. E a 1111, quando eu vou ter dentes anteriores, que eu preciso fazer a concavidade palatina. Então, basicamente, eu tendo essas brocas, eu consigo resolver os meus preparos para prótese fixa de inlay, onlay e coroa total. Pelo menos no meu modo de vida, tá? Aqui, falando rapidamente, o que são as coroas, o que são os preparos para inlay, gente? Inlay é todo preparo que não envolve cúspide. Então, eles sempre estão em dentes posteriores, pré-molares e molares, e não tem cobertura de cúspide. Mas, então não seria, Carol, uma restauração classe 1 ou classe 2? Não, por quê? Porque eu tenho que fazer uma indireta, uma restauração indireta, quando eu tenho uma abertura vestibulolingual muito grande, que vai colocar em risco se eu fizer somente uma restauração direta em resina composta. Então pode ser que a restauração em resina composta não suporte aquele excesso de força e frature ou até quebre uma cúspide. Para que isso não aconteça, a gente já parte logo para fazer a nossa inlay e aí sim indireta. Mas quanto que é esse limite? A gente fala que quando a abertura vestibulolingual é maior que 1/3 desse comprimento vestibulolingual, eu devo já partir para uma restauração indireta, ok? Então, temos lá só um desenho de onde seria, né, feita essa inlay, o início do meu preparo. Aqui eu parto começando por uma classe como se fosse uma classe 1. Lógico que aqui ele está bem restrito, é uma foto de livro, ele está bem restrito. A gente parte para inlay quando eu tenho um pouco mais de envolvimento vestibulolingual, igual eu falei, maior do que 1/3 desse comprimento. Depois a gente vai romper as cristas marginais, fazendo como se fosse uma MOD, e vou dar o acabamento final deste preparo para a inlay. Nas inlays, gente, eu evito fazer biséis na oclusal, porque deixa o material muito fino e esse material pode fraturar. Então, evito bisel na oclusal.
Nas proximais, eu quero fazer o bisel, eu devo fazer o bisel, porque assim eu tenho um melhor vedamento, um melhor acabamento entre restauração indireta e dente. Então, nas oclusais não, nas proximais sim, para os biséis, tá? Aqui é só eu fazendo o bisel na proximal, para que vocês lembrem-se disso, desse detalhe importante, e como fica o meu preparo. Então, eu tenho uma classe 2, só que com a distância vestíbulo-lingual maior. Quando isso acontece, eu faço uma restauração indireta, que a gente denomina ela de inlay. E aí, tá faltando uma. E aí aqui seria o preparo finalizado, ok? Como a gente não tem muito tempo, já vamos direto para onlay. O que seria uma restauração tipo onlay? É toda vez que eu vou ter um envolvimento de cúspide. Ou seja, fraturei uma cúspide, preciso envolver essa área no meu preparo cavitário. É uma onlay. Fraturei duas cúspides, ou tive uma cárie extensa que quando eu removi a cárie eu preciso envolver a área de duas cúspides. É uma onlay. Então, a partir do momento que eu envolvo uma ou mais cúspides, eu tenho um preparo tipo onlay, certo? Para eu fazer esse preparo, eu vou utilizar aquelas mesmas brocas que a gente falou lá no início, que são elas utilizadas para todos eles. É uma maneira que a gente tem de simplificar aí a técnica. Vou começar fazendo sucos de orientação. Para que sucos de orientação? Para que eu tenha definido a quantidade de desgaste que eu vou ter ao longo de todo o dente. Se eu pego uma broca 4138, ela tem em média de diâmetro 1,2 milímetros. Então, se eu entro com uma broca 4138, um diâmetro inteiro dela, como está aqui dentro do dente, desgastando no meu dente, quer dizer que eu fiz um desgaste de 1,2 milímetros mais ou menos. Isso, faço vários sucos, depois faço a união desses sucos. O que eu consigo? Uma uniformidade do meu preparo. Então, eu consigo saber que todo este preparo vai ter um desgaste de 1,2 milímetros. E aí eu vou olhar se esse desgaste é compatível com o material que eu vou utilizar. Se é um metal, se é uma porcelana, eu tenho que olhar se ele é compatível com o material que eu vou utilizar. Então, por isso que eu tenho que saber a broca que eu utilizo e, principalmente, eu tenho que saber o diâmetro dessa broca, para eu poder utilizá-la a meu favor. Aqui, então, eu começo a minha onlay da mesma maneira que eu começo a inlay. Primeiro fazendo aquele desgaste, então, com sucos. Vou voltar aqui, gente. Vou voltar para chamar a atenção de mais um detalhe. Na superfície vestibular, na superfície oclusal do dente, quando eu faço os meus sucos de orientação, eu não faço sucos retos, não. Eu faço sucos que acompanham a inclinação das cúspides. Então, os meus sucos serão inclinados, assim como o meu preparo também ficará inclinado, respeitando a angulação das minhas cúspides, tá? Isso é bem importante. Então, fiz o desgaste oclusal, passo agora a fazer, então, a caixa oclusal e depois as caixas proximais. Elas também, gente, é bom que nós utilizemos sempre as brocas corretas para que nós saibamos quanto estamos desgastando. Então, eu tenho que na caixa oclusal, eu vou entrar aí, eu posso entrar tanto com a 2135, 3216, 4138, deixando a parede de fundo sempre plana e as paredes circundantes desse preparo, gente, que também serão conformadas por estas brocas, elas têm que ser ligeiramente expulsivas, tá? Para o oclusal. Por quê? Porque nós estamos falando de restaurações indiretas. Se são indiretas, eu não posso ter uma retenção grande, senão a minha restauração, quando chegar, não vai entrar no meu preparo. Então, lembrar sempre que as paredes circundantes devem ser sempre divergentes para o oclusal, expulsivas, melhor dizendo, ok? Assim como a gente faz com as caixas proximais. As caixas proximais, elas também devem ter aí um formato expulsivo para oclusal. Olha, então ela começa a ser divergente para o oclusal ou expulsiva para o oclusal,
assim como a minha broca. A minha broca, ela não é troncocônica. Então, o que acontece? Ela tem a extremidade mais fina e a base mais grossa, com maior diâmetro. Então, se você utilizar essa broca na posição vertical, você já vai ter um preparo ligeiramente expulsivo, ok? Após o preparo da oclusal e das proximais, eu vou partir para o envolvimento das cúspides que serão necessárias. Preciso envolver todas? Não, só se necessário. Eu vou envolver as cúspides que ou tiveram fraturas, ou tiveram cáries grandes, que eu tive que preencher com ionômero de vidro ou com resina composta. Aí eu devo fazer o envolvimento delas. Tirando isso, se for um dente vital e a cúspide estiver rígida, eu não preciso envolvê-la, ok? Eu tenho lá, na parte vestibular e na parte lingual, eu vou fazer os desgastes, respeitando novamente o diâmetro da broca. Então, 21,35, mais ou menos 0,6 milímetros de diâmetro. Se eu utilizo ela para fazer o suco de orientação, eu estou tendo um desgaste de mais ou menos 0,5 a 0,6 milímetros. 41,38, mais ou menos 1,2 milímetros de diâmetro. Se eu utilizo ela para fazer o suco de orientação, eu vou ter um desgaste de mais ou menos 1,2 milímetros. Como que eu escolho? Eu vou fazer uma restauração tipo only, em metal, eu em geral vou ter um desgaste menor. Eu posso utilizar então 21,35 a 32,16. Eu vou fazer um preparo para porcelana, eu preciso ter uma espessura maior da porcelana. Então eu vou ter que fazer um desgaste maior. Esse desgaste então eu já posso fazer com a 41,38. Então eu escolho a broca de acordo com o material, de acordo com a quantidade de desgaste que eu vou ter que realizar. Espero que vocês estejam entendendo. Se não estiver entendendo, conversa conosco aí. Após os sucos de orientação, a gente faz a união desses sucos com a mesma broca e o arredondamento de todos os ângulos. Então, eu vou ter um degrau formado, né, na região onde eu fiz o meu preparo, tá? Aqui é uma vista por vestibular e aqui é uma vista pela proximal. O desgaste sendo realizado. Na onlay, eu preciso descer esse desgaste até a cervical do meu dente? Não, na onlay não. Onde eu faço isso? Os preparos para coroa total, certo? É importante lembrar também que quando eu vou fazer o desgaste vestibular ou lingual palatino, eu devo também acompanhar a inclinação da cúspide do meu dente. Então, a inclinação da cúspide é um pouco voltada para oclusal, nessa região aqui. Então, eu tenho que deixar também a minha broca com esse mesmo formato de desgaste, ou seja, voltada também para oclusal. Senão, eu vou ter preparos extremamente paralelos ou extremamente expulsivos. Extremamente paralelos, a minha restauração não encaixa. Extremamente expulsivos, a restauração sai com facilidade, soltando toda hora, o que a gente não quer que aconteça. Então, está aí o nosso preparo, gera acabamento sendo dado. Esse acabamento ele pode ser dado com as mesmas brocas utilizadas para realizar o preparo, só que na granulação mais fina, F ou FF. Pode ser feito também um arredondamento de ângulos, uma lisura maior dos preparos, utilizando os cortantes manuais, certo? Eu gosto mais de utilizar as brocas diamantadas de gramatura mais fina, a F ou FF, para seguir o mesmo formato que eu dei na hora de realizar esse preparo, tá? Aqui estaria então a finalização de um preparo tipo onlay, envolvendo as 4 cúspides deste molar. Final do meu preparo tem que ser desta maneira, certo? Ok, pessoal? Dúvidas? Após realizar este preparo, gente, eu tenho que mandar o meu paciente ocluir e verificar a distância, o espaço que eu tenho entre o preparo cavitário e o dente antagonista. Por quê? Eu preciso ter um espaço suficiente para que o material que eu vá restaurar, seja metal ou seja porcelana, ele caiba aqui sem deixar a minha oclusão alta, tá? Sem o paciente morder e começar a estar alto,
tá alto. E aí você vai cada vez desgastando mais e corre o risco, inclusive, de furar aí essa restauração no excesso de desgaste que foi feito. Enquanto que, se você tivesse olhado isso aqui antes, tá pouco desgaste, tem pouco espaço, e feito um desgaste maior no dente, você evitaria aí esse processo, tá? Então, aqui a mesma coisa para a gente ver o espaço existente onde a minha restauração indireta vai entrar. Tempo curto, tempo que fala mais rápido. Vamos lá. As coroas para dentes anteriores, aqui é um manequim, obviamente com um dos dentes pintados de vermelho, para que seja mais fácil a gente notar aí os sulcos de orientação que são feitos, as canaletas que são realizadas. Primeiro, as brocas são as mesmas citadas anteriormente, para a gente lembrar que não importa se são dentes anteriores ou posteriores, as brocas basicamente que eu estou sugerindo para vocês são as mesmas, tá? Eu tenho sempre que lembrar, que eu já falei antes, mas do diâmetro da minha broca. Então aqui é só um exemplo, aqui é uma broca 41/38, a gente coloca ao lado aqui do espessímetro e a gente vê quanto que deu. 1,2 milímetros tem de diâmetro a minha broca 41/38. Isso é ótimo, porque a gente tem certeza da quantidade de desgaste que vai realizar. Sempre quando eu estiver falando de dentes anteriores, eu tenho que me lembrar das inclinações do dente. A gente falou lá agora para a Onley que eu tenho que observar as inclinações das cúspides para que eu possa realizar os sulcos de orientação vestibular e também oclusal. Mas nos dentes anteriores eu também tenho que observar. E neles, em vez de eu ter duas inclinações, eu vou ter três. Então observem bem que eu vou ter uma inclinação, que é a inclinação da cervical, a segunda inclinação, que é a inclinação do terço médio, e a terceira inclinação, que é a inclinação da incisal. Então, ao realizar os meus sulcos de orientação, eu vou ter que realizá-los em 3 planos diferentes, seguindo 3 planos diferentes. Não posso fazer de outra maneira, tá? Senão a gente acaba tendo um erro aí na conformação do dente. Então, eu mostrando para vocês as inclinações. Peguei a minha broca, tá? E vou iniciar aí os meus sulcos. Primeiro sulco, então, pegando a inclinação da face cervical do dente. Entro com todo o diâmetro da minha broca diamantada. Segundo sulco, pegando a inclinação do meu terço médio do dente. E o terceiro sulco, pegando a inclinação da incisal do meu dente. Então, eu vou ter aqui, olha, primeiro sulco, segundo sulco, terceiro sulco. Isso é para quê, gente? Para que eu saiba a correta inclinação de todo o dente, ok? Então, após realizar aí esses sulcos de orientação, eu vou fazer a união desses sulcos, respeitando estas inclinações. Como que eu faço isso? Com essa mesma broca, eu vou fazer, então, a união dos sulcos, ok? Tenho lá, então, o início da união dos sulcos da cervical, depois vão ser do terço médio, depois da incisal. Lembrando sempre de dar aí a correta inclinação para os dentes, tá? Aqui, após realização de todos os desgastes, de união de todos os sulcos, conservando ainda assim a inclinação cérvico-incisal aí convexa, tá? Após, esse corte, e união desses sulcos, eu vou começar a fazer o desgaste da incisal do meu dente. E aí eu vou entrar com o mesmo diâmetro da ponta ativa da mesma broca na incisal. Se eu quero um desgaste incisal de mais ou menos 2 milímetros, porque nos dentes anteriores eu não vou ter a possibilidade de fazer aí metal, não, pelo menos não é comum que a gente faça, então eu vou ter mais ou menos aqui 2 milímetros de desgaste seria o ideal. Então eu estou entrando com a 32/16, eu entro com um pouco mais do que 2 diâmetros da 32/16, tá? Faço então a união desses sulcos, faço a união dos sulcos vestibulares e vou entrar agora com a 32/03, que é a mesma da 22/00, que é uma ponta de lápis, para romper os contatos proximais.
Como que eu faço o rompimento desses contatos? Primeira coisa, eu vou colocar uma matriz metálica no dente ao lado, para que seja evitado que essa broca encoste nele, tá? E venho com a minha broca em ponta de lápis e passo ela no meio dos dentes, criando assim um espaço para depois eu fazer o meu preparo proximal. Continuo, então, fiz aqui o corte nas minhas proximais. E aí, com aquela broca que eu estava fazendo o preparo, eu vou fazer agora o que, gente? Eu vou fazer agora o preparo das proximais e o término da minha vestibular e das minhas proximais. Olha como a broca já dá a correta conformação ao preparo e também ela já deixa o meu término aqui, olha, gente, com o formato que eu preciso, que é um chanfrado. Eu preciso de um término arredondado, mas com espessura suficiente para o meu material, tá? Então, a broca que tem cilíndrica com extremo arredondado, ela já vai fazer isso por mim, que é excelente, fantástico, né? Aqui a face palatina. A face palatina, ela foi toda também pintada de vermelho. E aqui, para eu ter noção de quanto eu preciso desgastar, eu vou vir primeiro com uma broca de... Desculpa. Pulei um pouquinho aqui, gente. Vou seguir a ordem do slide, que fica mais fácil para todos entenderem. Vou fazer, então, antes da palatina mesmo, vou fazer aqui na cervical da minha palatina o meu término. Qual o término que eu devo realizar aqui? Esse término é inclinado como a concavidade palatina? Não. Como que ele é, gente? Ele deve ser paralelo à vestibular, à cervical vestibular, tá? Então, essa parte que a gente pode chamar também de cinta, ela é paralela à vestibular do dente. Para que isso? Para que eu consiga aí ter uma maior retenção friccional no meu preparo. Então, nesse pedaço da cinta, a parte de baixo, cervical, paralela à vestibular. Após realizar essa parte da cinta, eu já vou ter que vir, gente, para a concavidade palatina, que é essa região. E que é a região mais difícil de ser desgastada e de você contabilizar quanto você está desgastando dela. Então, a gente pode ir lá, então, para lembrar, na cervical, eu tenho que ter elas praticamente paralelas, com o máximo de inclinação de 2 a 5 graus, tá? E aí eu venho com uma broca esférica, aqui pode ser a 10-14, que aí a gente já tem, né, a gente já sabe o diâmetro dela, entro com metade da ponta ativa desse diâmetro em várias partes, para eu saber a profundidade que eu posso chegar, e depois eu venho com uma 3168, ou com uma 1111, ou com uma 3118, todas essas têm o mesmo formato, é o formato ogival, tá? E faço a união dessas pequenas círculos que a gente criou aqui, não deixando passar da profundidade criada pelo diâmetro da broca esférica. Isso é importante. Assim eu vou saber quanto eu tenho de desgaste na palatina dos meus dentes também, para que na hora que a minha coroa chegar, eu não tenha um excesso de material ali e também caia naquele mesmo problema de ter que ficar desgastando a coroa. Então, após a realização do preparo, eu venho para o acabamento do meu preparo, que pode ser realizado tanto com brocas multilaminadas, quanto com brocas diamantadas, com o mesmo formato utilizado no preparo, só que finas ou extra finas. Assim você deixa o preparo mais liso e mais apto a receber o material de moldagem. O material de moldagem consegue copiar melhor o seu preparo quanto mais liso ele estiver, tá? Posso fazer uma conferência da quantidade de desgastes, mas em resumo, o preparo para coroa total anterior seguiria esses passos, tá? Para finalizar, nas coroas posteriores não vai ser muito diferente, a gente vai utilizar novamente as mesmas brocas, só que para facilitar um pouco a nossa vida, nós vamos fazer a delimitação do subcervical primeiro, devido à posição que esse dente se encontra, tá? Então aqui, novamente, os dentes de manequim pintados em vermelho para ficar mais fácil de nós visualizarmos o desgaste aí realizado, tá? As brocas são as mesmas, porque saiu um pouquinho da configuração, mas não tem problema.
os mesmos números de brocas, tá? E primeiro passo na coroa para dente posterior seria eu fazer a delimitação do sulco cervical com a broca 10-14, utilizando metade da ponta ativa dela. Assim, eu vou ter uma facilidade depois para fazer a união desses sulcos, tá? Então, foi feito aqui, né, o sulco cervical, porque assim eu sei quanto eu estou desgastando, tá? Que é, em média, 0,7, porque é metade da ponta ativa da 10-14. Então, é feito o sulco cervical. Como que eu sei que entrei com metade da ponta ativa? Gente, olha aqui, é uma broca esférica. Então, se eu entro com a minha haste inclinada, como ela está aqui, eu só consigo entrar com metade da broca. Para eu entrar com ela toda, o que eu teria que fazer? Voltar ela todinha para cervical. E isso em boca é, inclusive, quase que impossível, mas é bem difícil, tá? Então, primeira coisa, sulco cervical. Depois, os sulcos nas superfícies vestibulares, oclusais e linguais. Esses sulcos, todos eles respeitando as inclinações. E aí, lembrando que nos dentes posteriores a gente tem 2 inclinações e não 3, como a gente tem nos anteriores. Então, a gente tem uma inclinação cervical e outra inclinação incisal, tá? São 2 inclinações. Então, a broca ela vai vir em 2 posições, mais oclusal e mais cervical. Entrei com a minha broca, dependo do material que eu vou utilizar. Se eu vou utilizar um metal, posso entrar com as que têm o diâmetro de 0,6, 0,7 mais ou menos, que é a 3216, a 2135, são 2 bons exemplos, né? Que tem também a extremidade aí arredondada. Entro com todo o diâmetro dessa broca, fazendo as 2 inclinações, ok? Então aqui eu tenho o sulco cervical e as 2 inclinações dos sulcos aí vestibulares, tá? Sempre que eu for fazer esses sulcos, eu tenho que me lembrar do diâmetro da broca e qual material eu vou utilizar. Diâmetro da broca para metal mais fino, diâmetro da broca para porcelana mais grosso, ok? Em geral, de 1,2 a 2 milímetros para porcelana e de metal pode ser 0,6, 0,5, 0,7 milímetros, tá? De ótimo tamanho, a espessura. Faço a mesma coisa na minha cervical, vocês estão vendo aqui, então, o sulco cervical sendo feito, depois os sulcos da lingual sendo feitos, tá? A oclusal, lembrando da inclinação, eu não posso fazer desgastes retos, tá? Esses desgastes, eles devem seguir a inclinação aí da minha cúspide, então, eles vão ficar desgastes dessa forma, tá? Venho, em seguida, vou proteger o dente ao lado, vou entrar com a minha broca em ponta de lápis, na lateral, para criar um espaço para o meu preparo chegar à minha superfície proximal. Então, crio o espaço com a broca em ponta de lápis, que aqui a gente usou 3200, mas pode ser também a 2200, que eu até gosto um pouquinho mais. E depois eu venho com a mesma broca que eu estava utilizando para fazer os sulcos de orientação, passando por toda a extensão do preparo e aí sim fazendo lá a definição já do meu término e do meu preparo proximal. Metade do dente já foi preparado, então eu posso verificar com esse preparo da metade do dente só a quantidade de desgaste realizado e ver se essa quantidade de desgaste está ideal para o meu dente, tá? Se ela estiver certa, eu vou repetir esse mesmo procedimento ao lado. Se eu ver que desgastei muito ou desgastei pouco, eu faço o quê? Eu corrijo primeiro do lado que eu já fiz, para depois realizar o outro lado novamente. Então, vocês podem ver aí como estão. Aqui, então, o esboço do preparo já foi feito. Agora, a gente vai rebaixar esse término cervical, já que a gente pretende fazer aí um preparo para porcelana. Então, eu preciso que o término seja escondido, né? Eu não vou deixar dar aquela linha de união entre porcelana e dente. Então, eu devo descer ele até o nível da gengiva. Bom, e se for metal? Aí não, gente, eu posso deixar ele supragengival, não tem problema, porque a estética já não é um fator preponderante mesmo para esse paciente, né? Fiz, então, todo o preparo, lembrando do término, como eu lembrei no outro.
sempre chanfrado, que é o que? Arredondado, com uma espessura suficiente que caiba o meu material. Claro que o término para o metal vai ser uma espessura menor, mais fina, do que o término para a porcelana. Eu preciso de um término mais largo para a porcelana para que eu tenha maior resistência desse material e ele não frature, ok? Assim como no preparo, tá? A hora que eu termino, eu tenho também que pedir ao meu paciente que oclua para eu verificar se o espaço que ficou entre o dente preparado e o dente antagonista é suficiente para a gente fazer a cimentação da minha coroa aí, certo? Preparo final, para eu verificar se o meu preparo ficou bom, isso é excelente, eu faço um risco com lápis, lapiseira mesmo, aonde, gente, na união, então, do término com o preparo vestibular, lingual e proximal. E olho ele de cima para ver se eu estou conseguindo enxergar todo o meu lápis. Se eu olhar de cima e conseguir enxergar todo o meu lápis, quer dizer que eu não tenho áreas retentivas. E por isso, o meu preparo está ok. Se eu olho de cima e não consigo ver uma das áreas onde eu risquei com lápis, quer dizer que naquele local eu tenho que deixar esse preparo mais expulsivo. Senão o meu material de moldagem não vai conseguir copiar bem e a minha coroa não vai entrar com a delicadeza necessária e a cimentação não vai ser feita da maneira necessária. Certo? As brocas, eu já disse que são sempre as mesmas, né? Então é importante só a gente verificar isso e lembrar mais uma vez desse sulco, então, cervical, tá? Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu vou voltar aqui 1 minuto pra gente... Ah, não vou conseguir. Deixa eu ver. Acho que eu não vou conseguir, pessoal. Mas então era isso que a gente tinha para passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham conseguido aí assimilar um pouquinho das técnicas para o preparo. Qualquer dúvida, chame a gente, nos acione, tá? Nos nossos canais aí de comunicação, seja no Instagram, seja no YouTube, no nosso telefone. Faça parte dos nossos grupos nos online ou nos cursos presenciais, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você. Obrigada. Lembrando que amanhã, nesse mesmo horário, temos a última live da série de prótese fixa, que vai ser muito boa também.